Muito boa noite a todos. Cumprimento em primeiro lugar o Sr. Presidente da Mesa do Congresso. Um cumprimento especial ao nosso Presidente do PPD-PSD, Luís Montenegro. Luís Montenegro, um cumprimento especial de todos os autarcas de Portugal. Onde estão os autarcas hoje aqui? Luís, parabéns, estamos contigo. Caras e caros congressistas, tenho o gosto e o orgulho de trazer a este Congresso a voz do poder local, a voz que congrega 13.500 eleitos locais, das câmaras às assembleias municipais, das juntas às assembleias de freguesia. São, claramente, o rosto da social-democracia nas comunidades locais. Mais ainda, e direi eu, são o porto de abrigo do PSD. São também a âncora que nunca falhou ao nosso partido e são a alavanca que permitirá ao PSD ganhar Portugal. Por isso, esta proposta que os autarcas social-democratas hoje aqui trazem, traz temas que considero que são os temas mais relevantes para o poder local. O primeiro eixo desta proposta temática visa, como não poderia deixar de ser, a questão da descentralização. Eu diria que os autarcas querem, exigem resolver justa e rapidamente o dossiê da descentralização. O PSD, relembro, sempre apoiou a descentralização e este processo deveria estar concluído, também relembro, até setembro de 2018. O tempo veio a demonstrar que o Governo foi incapaz e incompetente para cumprir o acordado. Nós, autarcas social-democratas, sempre denunciamos a forma e o conteúdo desta descentralização, altamente lesivos para os superiores interesses das autarquias e também das populações que servimos. Por isso, os autarcas não tiveram outra alternativa que não defender a realização de um congresso extraordinário ou de um encontro nacional de autarcas sobre a égide da Associação Nacional de Municípios Portugueses, de modo a concertar posições que impedissem o logro para que as autarquias estavam a ser conduzidas. Perante o cerco mediático, o Governo mobilizou-se para cumprir em 2 meses, eu diria nos 2 últimos meses, aquilo que não conseguiu em 4 anos. Pese embora o corrupio das reuniões entre os membros do Governo e a Associação Nacional de Municípios, ou as reuniões entre os membros do Governo e as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, o processo, eu diria que está melhor encaminhado, mas ainda não está fechado. Por isso, na defesa intransigente da descentralização, os autarcas social-democratas consideram que se deve estabilizar, eu diria até finalizar o processo negocial em curso e só depois disso assinar novos autos referentes às restantes áreas. Refiro-me às áreas da saúde e às áreas da ação social. Isto para quê? Para que os municípios não corram riscos de colapso financeiro, porque é disso que hoje se trata. Por isso, os ASD não vão desistir de uma justa e rápida descentralização. O segundo eixo desta proposta temática tem por título Desafios de Desenvolvimento. Volvidos 46 anos de implantação autárquica, destacam-se aqueles que são transversais a uma nova geração de desafios autárquicos. O primeiro, falo-vos da sustentabilidade global. Muito simples, cumprir os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Unidas para 2030. O segundo, falo-vos da inclusão e do combate à pobreza. Com as políticas deste Governo, cada vez mais temos mais pobres em Portugal e cada vez mais são as autarquias o seu único porto de abrigo. Falo-vos também da eficaz distribuição e aplicação de fundos comunitários. No que diz respeito ao primeiro ponto, o overbooking, esperamos que não se perca um cêntimo no que diz respeito à má utilização do overbooking. O segundo é que seja feita a reorientação e o reajuste de verbas do PRR, de modo a que se acompanhe o aumento dos custos das empreitadas e dos serviços
em particular no âmbito dos planos locais de habitação. E o terceiro, e não menos importante, no que diz respeito ao Portugal 2030, que seja operacionalizado um efetivo acesso aos fundos comunitários pelas nossas juntas de freguesia. As juntas de freguesia têm esta aspiração, é mais do que justa e por isso mesmo esperamos que o Governo cumpra o prometido. O quarto eixo desta proposta temática é dedicado às questões da sustentabilidade financeira e da sustentabilidade organizacional. Nestes dois pontos, os ASDE reclamam coisas profundas, simples, mas que são urgentes. A primeira delas é que seja preparada uma nova lei de finanças locais. Existem hoje em dia muitas autarquias que estão a ser diariamente prejudicadas pela aplicação da atual Lei de Finanças Locais. E é urgente fazer a revisão da Lei de Finanças Locais. A segunda prende-se com o Estatuto dos Eleitos Locais, que está disperso por vários diplomas, por isso os ASDE defendem que este seja condensado numa única lei, adequando o regime à realidade atual. Por isso, no âmbito dos autarcas social-democratas, estamos a constituir um grupo de trabalho que vai, em articulação com o Grupo Parlamentar Social-Democrata, trabalhar estas matérias. E esperamos também que a Associação Nacional de Municípios, a ANAFRE e a ANAM possam fazê-lo também para promover rapidamente este novo pacote legislativo. Também deixava-vos, quase para terminar, algumas iniquidades e anacronismos que os autarcas consideram que é urgente resolver. O primeiro deles, mas já com barbas, direi eu, a redução da taxa de IVA da iluminação pública, mas também a redução da taxa de IVA das refeições escolares, mas também a redução da célebre taxa de gestão dos resíduos, mas também o modelo de aplicação da ADSE. Poderia continuar, mas ficaremos hoje por aqui. Fazem parte de um pacote global que os autarcas levarão também para reivindicação a quando da preparação do orçamento de 2023. Finalmente, o quarto e último eixo desta proposta tem por objeto as autárquicas de 2025. Luís Montenegro, gostaria de te relembrar que dos 114 presidentes eleitos em 2021 pelo PSD, 47, incluindo eu próprio, estão em limite de mandato. Mas, como bem sabes, as eleições começam a ganhar-se no primeiro dia de cada mandato, pelo que os autarcas social-democratas propõem, desde já, a constituição de um grupo de trabalho no âmbito da Comissão Política Nacional, com o envolvimento dos ASDE, naturalmente, para se preparar e ganhar as autárquicas em 2025. Estou certo que estás ciente desta urgência e desta necessidade. Para terminar, Sr. Presidente, o PSD tem nas suas autarquias uma importante rede de proximidade que deve valorizar e da qual se deve aproximar. E estou certo de que, sob a presidência do Dr. Luís Montenegro, o nosso partido saberá fazer valer este capital de confiança para passar a mensagem de uma alternativa sólida e competente para governar Portugal. Por isso, Dr. Luís Montenegro, caro amigo, sabe que pode contar com os ASDE, porque só assim conta com o dinamismo, com a tenacidade e com a força do poder local social-democrata. Vivam os autarcas social-democratas, viva o PSD, mas viva e sempre, acima de tudo, Portugal. Muito obrigado. PSD, 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 PSD. Muito obrigado.